dia, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de eu começar a falar por 30 minutos para vocês sobre um assunto não hypado que é AI, quem aqui já fez POC ou está implementando alguma coisa? Levanta a mão aí, só para eu saber. Tá. Faz sentido. O que eu vou falar para vocês é, eu vou sair um pouquinho do hype de AI, agentes, e falar alguma coisa mais plausível, ou pelo menos tentar, beleza? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é uma espinha dorsal, para que de fato eu implemente AI de forma efetiva, e não ficar com uma POC eterna, que provavelmente a galera que levantou a mão sabe disso. É uma POC eterna, é uma prova de conceito onde, nossa, fantástico, a AI faz isso, só que, ok, como é que eu implemento? Como é que de fato eu escalo? Tá? Esse é o intuito dessa palestra, tudo bem? Eu não vou fazer nada, nossa, mais um agente ou mais uma ferramenta de AI que eu preciso olhar. Eu vou olhar para a infraestrutura existente, antes de mais nada. Tá? Vamos lá, espinha dorsal inteligente. Primeiro ponto, para que a Sensidia está olhando para isso e por que o mercado está olhando para isso? Sempre construímos integrações para quê? Para nós humanos. Developer Portal, iPaaS, API Management, tudo isso, a maioria de vocês aqui está acostumado a ver, está acostumado a saber. Estou olhando uma documentação de API, Swagger, enfim. A gente sabe o que é uma integração. Porém, agora, quem tem que saber sobre integração também são não humanos. E aí? O que eu faço com isso? Porque, além de tudo isso, cria-se uma complexidade que não existia. Humanos consumindo integrações já eram problemáticos e complexos o suficiente. Todo mundo aqui que já desenvolveu uma integração na vida sabe. Porém, agora a gente tem um agente que a gente não faz ideia de como é que ele vai chamar uma integração que já existe. E aí existem implicações de governança, existem aplicações de segurança, existe uma série de problemas que, antes de eu fazer uma POC, antes de eu colocar um agente em produção, eu preciso me preocupar. Porque se eu colocar em produção, quem sabe como esse agente autônomo vai utilizar uma integração? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém consegue explicar o que tem lá dentro. Tá? Esse é o intuito de tudo isso. É por isso que a gente está desenvolvendo ativamente ferramentas, protocolos, para que a gente consiga, de fato, colocar isso em produção de uma forma segura. Tá? Aqui é clichê, mas isso aqui é verdade. Inteligência artificial. Beleza, agora a gente tem IA generativa, que maravilha, eu consigo falar em linguagem natural. Não é novo, todo mundo aqui sabe. Tá? Só que, para que ela funcione, infraestrutura, arquitetura, precisa estar em dia. Tá? Principalmente as suas arquiteturas e infraestruturas de integração. Ninguém aqui vai recriar uma LLM do zero. Ou, se alguém estiver fazendo isso, tem bastante dinheiro. A gente precisa utilizar as inteligências, as integrações, os dados que já temos. Aqui não é sobre recriar ou refazer ou colocar no hype uma nova palavra que vai ser a nova mágica. Tá? É dar uma possibilidade de utilizar o que já existe, integrações que já existem, APIs que já existem, que já estão construídas, e dar a elas uma maneira de que elas fiquem mais amigáveis para os seus agentes, para que eles consumam, dentro de um contexto controlado. Tá? APIs saudáveis, governadas, preparadas para, de fato, um consumo não humano. Igual eu falei para vocês, já era difícil o suficiente a gente criar integrações para nós mesmos. Agora dobra. A gente não sabe o que uma AI faz, de fato. Ela é não determinística. Então, é mais uma complexidade dentro da arquitetura que muita gente aqui já conhece e já sofre. E aqui tem uma outra máxima que é: a minha AI está cercada de informação, de fato. Eu tenho data lake, eu tenho gateway, tenho API, tenho iPaaS, de fato. Eu tenho uma série de bancos de dados com uma série de informações, porém, e aí? O que eu faço? Como, de fato, eu consigo transformar isso tudo em coisas práticas? Tá?
E aí eu tenho mais um agravante. Igual eu falei para vocês no começo, já é difícil o suficiente para que eu crie integrações para o ser humano. Eu já tenho API duplicada. Eu já tenho um monte de integração, entre aspas, mal feita, que retorna dado de mais ou retorna dado de menos. E eu vou colocar alguém não humano para consumir essas mesmas integrações. O resultado eu não preciso falar, né? Todo mundo aqui já vai saber o que é o resultado. As famosas alucinações, um jeito não efetivo de fato, transformar alguma coisa que pode ser fantástica para o meu negócio, acaba virando um problema. Ou virando um vazamento de dados. Não sabemos. Tá? Isso tudo impacta no que a gente está chamando de mente da empresa. O que é isso? Você tem uma série de agentes para atender o seu cliente final, você tem uma série de agentes para ajudar os seus próprios colaboradores dentro da empresa a trabalhar melhor e com mais efetividade, só que as suas integrações não permitem. Você está travado, a empresa está travada. E, de novo, é a base. É longe do hype de uma nova LLM ou alguma coisa específica. É um problema muito conhecido de todos nós. É um problema de integração. Tá? Como é que eu destravo a integração para, de fato, não ficar numa POC eterna? Para eu colocar valor em inteligência artificial? Para eu colocar um modelo de negócio que não me trava mais ainda e que não me dá um vazamento de dados? E aí é que está a analogia da espinha dorsal. Coloque no cérebro lá em cima um agente, um modelo, uma LLM, enfim, algum agente autônomo que faz alguma coisa. Beleza, ele é um cérebro. Só que um cérebro sozinho dentro de um pote não vai fazer muita coisa. Sem informação, sem estímulo, sem de fato ter como interagir, ele não é muito útil. Ele é alguma coisa muito inteligente, tudo bem, mas sem contexto. Ele é uma inteligência vazia. O que dá o contexto para ele? Velhos conhecidos. APIs, integrações, base de dados. E aí entra outro velho conhecido. Sistemas legados, barramentos de informação legadas, APIs duplicadas, APIs mal desenvolvidas, integrações mal desenvolvidas, latência demais, velhos conhecidos, que agora tomaram esteroide. Agora eu tenho uma série de cérebrozinhos sedentos por informação, só que tem um canal antigo para eles consumirem. Eu só coloco o problema. Eu estou empilhando o problema. De novo, eu não estou aqui para falar para vocês sobre uma AI revolucionária que vai, de fato, resolver esse problema. Esse problema é complexo demais para uma AI resolver. Esse é um problema sério de arquitetura que todos nós temos, e é um problema que, de fato, tem que ser solucionado em múltiplas formas. Ele não é um problema unidirecional, e existem várias ferramentas, de novo, tem mais ferramentas que essas, tá? Eu estou focado nas ferramentas que a gente vê com mais frequência. Embaixo dessa espinha dorsal, igual eu falei para você, do cérebro lá em cima, dentro de um pote, não significa muita coisa. Se você dá contexto, se você colocar de fato uma espinha dorsal nele e dar contexto, aí sim ele vira alguma coisa específica. Ele vira alguma coisa que pode de fato mudar um negócio. E como é que eu dou contexto? Nomes conhecidos, iPaaS, API Gateway. O que isso tem a ver com AI? De onde a AI vai consumir dado? Disso aí. Ah, não tem como eu criar alguma coisa específica de AI? Para quê? Se eu já tenho. Por que não eu pego o que eu já tenho, que possivelmente já foi bem construído, e não reutilizo? Dando o contexto devido. E aí eu entro em duas coisas que estão embaixo aqui de propósito. Governança e observabilidade. Segurança eu vou falar também, eu coloquei observabilidade aqui por uma questão importante. Governança. Eu vou colocar segurança aqui também. Tá? Não sabemos, depois que eu peço alguma coisa para um LLM, beleza, ela pensa, entre aspas, muitas aspas. Tá? Que API que ela vai usar? Não sei. Depende de um estímulo que um usuário está falando. Então, tá, como é que eu sei
que uma AI está usando as integrações corretas, de forma correta, e que não está retornando nada, dado de mais nem dado de menos. Onde está a governança corporativa do que eu estou expondo para os meus agentes? Já que eu não sei, de fato, de novo, não determinístico, não sei o que ela vai fazer. Não exatamente. E aí embaixo de tudo isso eu tenho observabilidade. Quem aqui já acordou de madrugada, sabe, que é bastante importante, e vai ser cada vez mais importante, porque eu tenho agentes não determinísticos que escalam esse negócio. Eu não sei o que ele vai fazer. E eu preciso ter muito bem desenvolvido e estabelecido aonde eu vou observar a infraestrutura que suporta essa coisa toda. Se falhar alguma coisa, aonde está falhando? Porque quem vai abrir um chamado para você se uma LLM não conseguir chamar a sua API? Quem percebe isso? Igual eu falei para vocês no começo, é problema de integração com esteroide. É isso que a gente está criando. No fim do dia, tudo é um problema de integração. O que é essa tal dessa espinha dorsal inteligente? Tudo que a gente faz hoje. Governança de integração, governança de API. Ah, mas a AI consome dados de forma diferente. Será? Não existem protocolos onde eu posso dar contexto dessas integrações que já existem dentro da minha infraestrutura sem reinventar a roda? Será que eu não consigo utilizar o que já roda muito bem? Por exemplo, a minha empresa tem um developer portal muito bem distribuído, muito bem estabelecido. Eu quero criar um agente agora sobre essas mesmas integrações que já foram estudadas, já foram provadas, já foram feitas. Estão lá. Será que eu preciso reinventar a roda para que, de fato, eu faça uma integração com um agente autônomo em cima dessas integrações que já existem? Não preciso. Então, eu pego todas essas ferramentas aqui, que já estão muito bem estabelecidas, já são ferramentas estabelecidas no mercado há muito tempo, rodam muito bem, já são provadas em produção, todo mundo aqui usa, quase. E, de fato, eu começo a dar contexto. E aí eu vou focar num pilar muito específico, que é o que eu estou chamando de quarto pilar, que é um pilar específico para a integração de agentes independentes. Ah, MCP é um protocolo novo, pode ser que o MCP não pegue. E aí, para dar contexto para todos vocês, o que é o MCP? Model Context Protocol é um dos protocolos que eu posso pegar uma integração ou integrações que já existem e dar contexto para que agentes consigam consumi-los de uma forma mais efetiva. É um developer portal para agente de AI, vai? Analogias, entre muitas aspas. Vou usar um monte, mas tudo bem. Mais uma analogia. Ok, beleza. Esse é o contexto de integração. Mas o que isso muda? Pensa no seguinte cenário. Você tem o seu Developer Portal para os seus agentes, fora o Developer Portal para o consumo humano que você já tem. O quanto isso acelera um piloto, uma POC, de adoção de inteligência artificial, sendo que eu não preciso criar avenidas novas de integração. Eu consigo reutilizar o que eu já tenho. O quanto isso acelera e o quanto isso me tira daquele loop infinito de fazer POC e não conseguir aplicar, ou fazer POC e não conseguir escalar, ou ter que desenvolver um negócio completamente novo. Todo mundo aqui sabe que a gente tem o trabalho de manter o que a gente tem e desenvolver o que é novo. Eu preciso desenvolver uma coisa absurda ou ter uma troca de arquitetura muito profunda para que eu consiga fazer uma POC ou implementar AI. Essa é a proposição aqui. Usar protocolos específicos, usar ferramentas específicas para problemas específicos. Esse é um deles. O MCP pode ser que pegue? Pode. É um modelo, né, é um protocolo criado pela Anthropic, já existe, está no roadmap da OpenAI para que ela implemente, Azure já implementa. Ah, pode ser que venha algum outro protocolo no futuro? Sim. Assim como APIs tem vários protocolos, eu tenho o modelo REST, tenho o GraphQL, tenho o SOAP, tenho o gRPC, cada um serve para uma coisa.
AI e esse modelo de integração, idem. Por que ele é diferente? Segurança, governança e tudo aquilo que eu falei no começo. Eu consigo dar contexto de uma forma segura e governada para que os meus agentes respondam o que eu quero que eles respondam usando o dado que eu tenho controle. Não é um negócio desgovernado que eu vou grudar na AI e seja o que Deus quiser. Ele tira um pouco da ansiedade, da insegurança de colocar um agente autônomo para tomar uma decisão no lugar de um humano, por exemplo. Estou dizendo que isso aqui é um milagre que vai, nossa, revolucionar tudo e agora a gente pode colocar AI em tudo que é lugar? Não. Eu estou dizendo que isso aqui mitiga demais os riscos de colocar um agente autônomo que a gente não sabe direito como pensa. Essa é a ideia. Colocar AI onde AI faz um bom trabalho, dar os dados específicos que ela precisa e somente os dados que ela precisa, dentro do guardrail de governança que eu tenho estabelecido. Essa é a grande questão. Toda vez que eu falo de governança aqui, muita gente torce o nariz, e eu entendo, eu também. Governança é uma palavra chata, governança normalmente é atribuída, né? vem em conjunto com lentidão e por aí vai, só que ela nunca foi tão importante. Sem governança, nenhuma Pocket AI vai para frente. Ninguém vai estar seguro o suficiente de colocar um negócio de produção. Então, vamos a um exemplinho, tá? Uma camada de integração contextual. Como eu falei para vocês, no meio, eu tenho um iPaaS, um API Management, eu tenho coisas que já existem. Já está rodando. Eu tenho um fluxo de integração rodando, eu tenho uma API exposta, já está ali. O que eu vou fazer? Adicionar um contexto, adicionar um protocolo a mais, que junta várias integrações, pega uma integração só, enfim. Faça o que tem que ser feito para que os dados sejam expostos para o meu agente. Que agente é esse? Não sei. Pode ser um agente de atendimento a cliente, pode ser um agente interno, pode ser alguma coisa nova. Tá? Esse é o grande ponto. Liberdade para que contextos e para que ideias sejam criadas e escaladas. Sem, de novo, a ansiedade de ter uma coisa autônoma que você não sabe como vai responder e você não sabe que dado vai usar. Tá? Dentro dessa espinha dorsal, eu dou braço, perna, sistema nervoso, para que a coisa de fato flua. Tá? Para que uma AI tenha um objetivo, ou objetivos claros. Aqui é uma flazinha clichê. Tá? Todo mundo pode ter um AI. OpenAI está aí, você pode consumir a API deles, é fantástico aquele negócio. Ele dá respostas assertivas, ele me impressiona todo dia. Só que, para um negócio específico que você quer colocar para o seu negócio, dentro da sua empresa, como de fato isso se integra? Como de fato isso é feito? Tá? Para que eu não dependa só de uma LLM que está treinada de forma geral, para que ele gere valor. Tá? E aí eu vou dar um contexto para vocês, que é um videozinho que vocês viram lá no começo. Ele vai ficar em looping aqui, fiquem tranquilos, o videozinho é só para exemplificar para vocês. Tá? A plataforma da Sensidia tem uma série de APIs. Para quê? Para gerir a nossa própria plataforma. Então, eu tenho uma API que cria uma API, eu tenho uma API que dá a todos os usuários que estão cadastrados dentro da Sensidia, enfim, a Sensidia tem uma série de APIs, que são APIs administrativas. O que a gente fez? A gente colocou um MCP na frente dessas APIs e deu contexto. De novo, contexto de dado. Eu sei o que esse agente tem de dado na mão dele. E eu comecei a fazer algumas perguntas, que podem ser bem inocentes. Tá? A primeira pergunta é, me identifique API redundante. Alguém já viu aqui o problema de API redundante? Garanto que tem um monte. Tá? Isso aqui é um ambiente de teste, tá, pessoal? Vocês vão ver um monte de teste, isso aqui foi feito de propósito, justamente para a gente pegar exemplo prático. E a assertividade disso aqui também a gente conferiu. Tá, beleza, isso aqui está duplicado realmente? Faz sentido o que ele está respondendo? E faz. Essa LLM
Está pré-treinada em Syncytia? Não. Essa LLM que a gente pegou é uma LLM crua que só me dá suporte a MCP. É uma LLM da Anthropic. Ela sabe o que é Syncytia? Não. Eu dei algum contexto para ela? Não. Eu pré-treinei ela? Também não. É um modelo cru. Ela não conhece nada de Syncytia. E olha a pergunta que eu fiz. E ela me dá uma resposta assertiva. Quais são as APIs de consulta de dados de conta corrente? De novo, sem contexto. Ela está chamando a API do MCP por baixo dos panos, está de fato entendendo quais integrações eu tenho por baixo dos panos, baseado nas integrações que eu dei contexto para ela usando o protocolo, e a resposta que ela dá é bem assertiva, sem nenhum tipo de pré-treinamento, dando contexto. Eu não estou dizendo para vocês eliminarem pré-treinamento, não é isso. O que eu estou dizendo é, isso aqui, aliado à sua estratégia, é o que pode, de fato, eliminar aquele ciclo infinito de POC e aquela insegurança de, putz, eu vou colocar um agente para fazer isso? 100% independente mesmo? Estou seguro? É, de fato, seguro fazer um negócio desse? E aí eu vou chamar a atenção para a ciência do possível. Isso aqui são consultas, são coisas relativamente simples. E se eu pegar um exemplo onde ela faz, de fato, uma ação, onde ela, de fato, toma uma decisão. Um exemplo, liste para mim, dentro da plataforma da Syncytia, todos os usuários que não estão ativos nos últimos 60 dias. Ela vai conseguir listar. Só que eu posso dar um outro comando, exclua esses usuários. É um agente autônomo. Como é que eu sei que ela vai excluir o usuário certo? É o protocolo. É o poder do protocolo. Está vendo que ele entende ID, inclusive? Eu estou passando um ID de uma API muito específica. Ele conhece. Ele vai saber chamar a API correta. Ele vai saber fazer o que precisa ser feito. Então, isso tudo que eu estou mostrando para vocês não tem nada a ver com um desenvolvimento complexo, que vocês vão precisar de mão de obra altamente especializada para fazer alguma coisa muito maluca. Isso aqui é API pura. São integrações que já existem, dentro de um protocolo que é baseado no bom e velho client-server. Todo mundo aqui conhece. Não tem nada de novo, ou de, nossa, preciso de uma linguagem nova, ou ninguém conhece. A gente precisa retreinar o mercado inteiro para fazer. Ainda dentro da ciência de possível, esse exemplo, de novo, está baseado nas APIs da plataforma da Syncytia. Para um pouquinho e pensa no seu negócio agora, nas suas integrações, com um negócio desse aplicado, com APIs que já existem, com integrações já existentes. O que dá para fazer? Essa é a minha ideia aqui hoje. A provocação é justamente essa. Tem uma série de informações, uma série de integrações já construídas, que com essa habilitação aqui, você consegue literalmente explorar um oceano de casos de uso, um oceano de coisas, sem, ou com pelo menos um controle muito maior do que a gente está acostumado. Dentro do universo Syncytia também, e aí existem duas vertentes. A primeira, igual eu falei para vocês, é pegar as suas integrações e, de fato, usar esse protocolo para que vocês criem e vocês tenham conforto de criar agentes e casos de uso específicos para aplicação de inteligência artificial. Só que, para nós da Syncytia, a gente tem uma outra usabilidade muito importante. Imagina que você está num time de uma grande empresa, que pode ser o caso de muitos de vocês. Putz, legal, consigo aplicar esse negócio, só que eu não faço ideia quais são minhas integrações. Ou eu sei do contexto do meu time. E aí? Com esse tipo de tecnologia agora embarcado na nossa plataforma, você pode, de fato, falar com o que você tem disponível, em linguagem natural.
Você pode muito bem perguntar para ele, o que eu tenho de API disponível para cadastrar cliente, de dado de cliente, enfim, vai aonde a imaginação for. Você consegue, literalmente, alguém não técnico, um PM, um PO, pode falar com as integrações que ele já tem. Pode, de fato, fazer perguntas mais propositivas. Eu tenho essa gama de integrações aqui. Quais casos de uso eu consigo explorar com um mínimo esforço? Ou o que eu preciso alterar nas minhas integrações ou no meu modelo de APIs para que um outro caso de uso aconteça? Eu tenho essa série de APIs bancárias aqui, eu consigo estabelecer um Bank as a Service? O que eu preciso? Não estou falando que vai ser a quinta maravilha do mundo, que ele vai te implementar um Bank as a Service out of the box aqui, não é isso. O que eu estou falando é, a sua estratégia vai ficar muito mais fácil. A vida de um novo desenvolvedor dentro do teu time fica muito mais fácil. A vida do seu PM, do seu PO, fica muito mais fácil. Porque ele, de fato, consegue conversar com as integrações que ele já tem. Agora, aplique isso aqui no API Management e no iPaaS. Ele vai ter detalhes de como a integração foi feita, com quem ela fala, para onde o dado vai, para onde o dado vem e que API ela expõe. E de uma forma que qualquer pessoa pode falar. Você pode perguntar o que você quiser. Eu tenho alguma integração que insere dado no meu HubSpot, ou no meu Salesforce, ou no meu ServiceNow? Ela responde. Por quê? Porque ela tem contexto. Era essa a mensagem que eu queria falar para vocês, pessoal. Esse era o exemplo. Espero que tenham gostado. Acho que a gente tem tempo para perguntas. Temos. Obrigada, Torqueto. Vou começar aqui com a primeira pergunta. Quais são os principais passos para começar a implementar o MCP? Principais passos. Primeiro, basilar. Suas APIs e suas integrações estão bem desenhadas, porque se ela não estiver bem desenhada para o consumo humano, você vai transferir problema, tá? Primeiro, desenhe suas APIs seguindo boas práticas. Passo 1. Passo 2. MCP, igual eu falei para vocês, não é um protocolo complexo, é um protocolo client-server. De novo, é um protocolo novo, tá? Tenham isso em mente. Pode ser que esse protocolo seja descontinuado? Sim. Pode ser que nasça outro? Sim. Pode ser que tenham falhas de segurança que a gente vai descobrir no futuro? Também. Por isso, usem com parcimônia. O MCP é um protocolo client-server que tem implementação Python, tem implementação Java, tem implementação JavaScript, não é difícil, a documentação até que está legal. É a quinta maravilha do mundo? Não, existe alguma dificuldade, só que está bem documentado. A ferramenta da Sensid em breve vai dar suporte a MCP, ou seja, se você tem uma API exposta, a gente em breve vai conseguir, de fato, expor o servidor MCP para você. Vários jeitos de consumir, só que é um protocolo client-server, pessoal. Entendam que ele é um protocolo, assim como o REST é um protocolo. Tá? Não tem nenhum segredo no MCP. Tem o A2A da Google também, se eu não me engano, mas há controvérsias. Acho que foi o link para a próxima pergunta, inclusive. Como a Sensidia acelera a adoção do MCP para quem já possui o gateway da Sensidia, o gateway Dev Portal da Sensidia? Que soluções simplifica esse processo? Primeiro, se você tem Sensidia, significa que você está minimamente preocupado com qualidade de API. Passo 1. Então, minimamente, a plataforma já vai te ajudar de alguma forma. Igual eu falei para vocês, no futuro a gente tem estabelecido que a gente quer dar suporte a MCP Server, ou seja, a gente quer que os nossos clientes tenham essa capacidade de uma forma mais alto nível, de uma forma mais amigável. Tá? Isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo, só que a Sensidia vai ajudar nesses novos protocolos também. Por quê? É o nosso negócio, a gente é um parceiro de integração. MCP é um protocolo de integração, então isso sim está em roadmap. E o seu Developer Portal é ouro, porque o MCP precisa de contexto. O contexto é codado por um humano, normalmente. O seu Dev Portal vai ter esse contexto. Então, muitas das coisas que você documentou no seu Dev Portal, você consegue replicar para o MCP, para quê? Para que ele fale com o seu agente, entre aspas. Né? Não vai falar com o seu agente, mas, enfim. O contexto do seu Dev Portal pode ser replicado para cá, com certeza. E tem mais uma, que é utilizar o MCP gera um aumento considerável de custo com o IA? Na verdade, ele vai abaixar seu custo com IA. Pelo menos isso que a gente, de novo, tá? Tudo isso é muito novo.
quanto mais contexto, quanto mais assertivo e quanto menos eu utilizar de capacidade pensante da IA, e quanto mais contexto eu dar para ela, menos dinheiro eu vou gastar. Então, não consideramos que isso vá aumentar seu custo com IA. A gente considera que ela vai aumentar seu custo com IA de uma forma saudável com o que realmente importa. Então, dividindo as coisas. Se você fizer uma estruturação ruim e você está gastando dinheiro com IA porque ela está usando, você está usando ela de forma, não digo equivocada, mas de uma forma mais aberta, sem um objetivo claro, vai gerar um custo grande sem objetividade. Isso aqui tem um potencial de aumentar seu custo com IA? Tem, só que ela tem um potencial de fato, te dar retorno financeiro usando IA. Então, a gente quer que o custo seja controlado. É igual o custo de API, pessoal. Tá? Eu estou aumentando o meu custo de consumo de API. Isso pode significar duas coisas, que as suas integrações estão mal feitas ou que seu sucesso usando uma estratégia de API foi bem sucedida. O que a gente quer fazer? A gente quer que o seu sucesso usando AI seja bom. Vai aumentar um pouco o custo de AI? Vai, só que a gente quer retorno para o negócio. Então, cuidado com essa analogia de qual é o preço? Depende. Se isso aqui gerar valor para o seu negócio e esse valor é maior que o seu custo, ok, eu estou gerando um aumento de custo de AI, só que vale a pena e faz sentido.